Você já se sentiu como se tivesse uma vida inteira do outro lado do vidro? Você olha e vê a vida acontecendo, mas parece que você não venceu, parece que você não merece o belo, e mesmo fazendo tudo certo, parece que você sempre está de fora como um espectador. Existe um mundo inteiro ali, mas parece que você não faz parte dele. É como se tivesse uma vitrine entre você e a vida que você gostaria de viver, mas que você não consegue alcançar. Então, bora tomar um café e bater um papo? Olá, eu sou Rodrigo Del Colle e você está no meu canal. Para quem está chegando agora, boas-vindas. Para quem está retornando, boas-vindas novamente. Eu sou psicólogo da abordagem da psicologia analítica, que foi fundada pelo psiquiatra suíço Carl Gustav Jung, e por isso mesmo também é conhecida como psicologia junguiana. Aqui no canal a gente sempre fala sobre arte, cultura, comportamento, autoconhecimento, e se você curte passear pelos labirintos da psique, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo que está por vir, porque eu tenho entregado 2 vídeos por semana. Eu estou ficando muito feliz com vocês que estão chegando aqui, se inscrevendo no canal. Tem uma galera nova chegando, Sunshines, novinhos em folha, Sunshines que estão chegando agora, espertos, já estão pedindo conteúdo aqui também. Em breve a gente vai ter vídeo a pedido de inscrito aqui no canal também. A Tainá fez um pedido pra gente, a gente vai entregar esse vídeo para ela em breve e para vocês também. Então, conta aqui nos comentários o que você quer entender, conhecer, aprender, conversar sobre aqui no canal. A gente aceita pedidos, a gente atende pedidos. E por isso mesmo, uma forma de agradecimento é pedir o seu like, porque o seu like faz com que a gente, o seu joinha, a sua curtida, faz com que esse vídeo chegue para mais pessoas. Como vem chegando recentemente, o canal vem crescendo. Sou muito grato a vocês, ao trabalho de vocês, meus Sunshines lindos, e aos Sunshines novos que estão chegando, se inscrevendo aqui recentemente. Meu muito obrigado. Se inscreve aqui, deixa seu like, é a melhor forma de ajudar o canal, porque isso me ajuda, me fortalece, me dá... Eu entendo que vocês querem mais conteúdo e também faz com que o algoritmo entregue para mais pessoas. Então, bora pro vídeo, porque esse vídeo, ele é sobre a gente olhar uma vitrine com a vida, com tudo que a gente quer, com tudo aquilo que a gente gostaria, e como é que a gente vai atrás disso. Recadinho, esse canal é contra a meritocracia, então bora conversar? Bora pro vídeo? A psicologia analítica tem um conceito interessante, que é daimon, que vem do grego, essa voz interior, essa vocação, esse chamado que nos leva a realizar algo, principalmente em direção à nossa autorrealização. E aqui a gente está falando de autorrealização no sentido muito amplo, do nosso crescimento. Não só autorrealização profissional, mas a gente se sentir realizado nos diversos aspectos da vida, seja no amor, na saúde, na espiritualidade, né, no trabalho, em diversos aspectos da nossa, da nossa vida, né, todos os aspectos aí que compõem a nossa autorrealização, o nosso processo de individuação, essa nossa psique que quer se realizar, que tem um propósito. E a gente cai nesse conceito e muitas vezes a gente vê, né, dentro da psicologia analítica, algumas pessoas falando, né, às vezes pessoas que às vezes não entendem a profundidade de uma sociedade, por exemplo, né, que às vezes estão dentro de algumas bolhas e acabam não entendendo alguns contextos sociais. Por quê? Dentro da nossa psique, a gente tem uma partezinha dela que chama self, ou si mesmo. Mas a gente aqui acaba chamando muito mais self do que si mesmo, mas self não da foto selfie, né, mas sim de self, né, o si mesmo. Esse si mesmo, ele é o maestro regente da nossa psique. Ele é o núcleo e a totalidade ao mesmo tempo. O self, o si mesmo, ele quer se realizar, ele tem um propósito, né? E esse propósito é individual. Não dá para Ctrl+C, Ctrl+V, né? Cada um de nós é como se fosse uma semente, o fruto do carvalho, né? A semente do fruto do carvalho, como diz o James Hillman no Código do Ser, um livro que vai ser reeditado, né, e vai levar o nome original para o Código da Alma, vai ser relançado aqui no Brasil. Esse livro é muito interessante porque ele vai falar justamente sobre o nosso propósito, né, sobre essa nossa vocação, sobre esse nosso chamado. E muitas vezes a gente se depara com a seguinte ideia, até meritocrática, de basta se esforçar que você consegue. Então, quando o self quer, o self faz acontecer.
calma que a coisa não é tão linda e mágica assim como jogue para o universo e você receberá. Existe uma série de questões aí a se entender também. Sim, o self ele busca inconscientemente, né, até de uma forma que a gente não entende, ele busca as experiências que ele quer passar. E às vezes a gente atravanca isso. E às vezes a gente não vai buscar. Às vezes a gente fica até de forma passiva do outro lado da vitrine, olhando aquele mundão todo de possibilidades e esquece que a gente pode ir lá, e buscar. Mas claro, a gente não pode contaminar esse pensamento com a meritocracia, que é aquela coisa, basta se esforçar. Então, às vezes, a gente tem que ir fazendo adaptações de acordo com a nossa história, com as limitações do contexto, da questão social também, então a gente tem que ir buscando. Mas eu acho que é uma pena quem desiste. A gente sabe das dificuldades, todas, que permeiam o processo de individuação. E isso leva a gente também a desenvolver potências que a gente desconhece que a gente tem dentro da gente. São as características sombrias, porque sombra, na psicologia analítica, é um conceito importante. Sombra é o que faz oposição à consciência, é o que está manifestando na consciência. Então, se de repente, temos um vídeo aqui no canal sobre fracasso e sucesso, né? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link. Então, se de repente a gente está vivenciando esse fracasso, a gente também lá dentro da gente também tem esse arquétipo do sucesso, seja o contexto que for, embora sucesso a gente sempre associe mais à profissão, mas não, em outros aspectos também. Mas o nosso self, ele busca experiências para se aprimorar, para se lapidar. Muitas vezes a gente acaba entrando numa situação exatamente aquela que a gente quer evitar, para a gente entender como a gente funciona naquilo. O self coloca a gente dessa maneira, nessas questões todas. Entretanto, a gente não pode colocar tudo na responsabilidade só do nosso self. A gente sabe aí que a gente também é afetado por diversas questões, né? Sejam elas sociais, políticas, econômicas, de saúde também, mas a gente consegue entender que às vezes algumas questões têm a ver com o nosso próprio processo de individuação. Então, mesmo na dificuldade, a gente pode lançar um olhar simbólico para isso, não menos dolorido, porque sim, algumas questões doem bastante na gente, né? Mas não é tudo tão lindo e florido e tão poliana como pode parecer. Mas a gente pode buscar, sim, entender essa situação de uma maneira mais ampla e até mais profunda. Não perguntar necessariamente só o porquê estou vivenciando aquilo, vivendo aquilo, mas também o para que estou vivendo aquilo. E aí a gente entra em contato com a questão do self. Para que eu estou vivendo determinada situação? O que o meu self está precisando vivenciar, entender, aprender, conhecer, lapidar, potencializar, que está na sombra. Porque se uma característica negativa está na luz da consciência, eu estou precisando dela, que ela emerja para a consciência, a sombra, né, a positiva, né? Então, se, por exemplo, eu sou uma pessoa muito medrosa e preciso entender a coragem é que está na sombra. Então, eu preciso buscar essa coragem, entender como que a minha coragem funciona. Porque a coragem é um arquétipo, mas esse arquétipo ele é carregado com as nossas questões individuais também. Né? A gente tem ali, por isso que o arquétipo é uma forma universal de comportamento, mas também é uma forma, porque nessa forma a gente preenche com a nossa própria peculiaridade, com a nossa própria singularidade. Mas eu quero falar para vocês aqui algumas questões que eu elenquei para vocês aqui, né? Todo esse preâmbulo aqui para a gente adentrar, porque eu acho interessante a gente pensar na imagem da vitrine. A vitrine é isso. Nós somos uma semente do fruto do carvalho, como diz o James Hillman, e a gente tem no nosso interior toda a potencialidade daquilo que a gente pode vir a ser. Entretanto, a gente tem que entender que existe um solo, é isso que eu estou falando, as condições climáticas, uma série de coisas, os nutrientes do solo. Se a gente pegar essa metáfora, a gente já quebra a questão da meritocracia. Não basta o carvalho se esforçar, ele precisa de uma série de condições também. E não basta a gente delirar e ir nas ideias de alguns coaches que se não existe mercado, faça você mesmo o mercado. A gente sabe que algumas coisas não funcionam bem assim. Não adianta a gente querer aplicar regras e fórmulas. O Jung tem uma fala muito interessante, né, que são as antinomias da psique, né, da psicologia analítica, que é: o individual não importa perante o coletivo e o coletivo não importa perante o individual. Né? Tem outra também, né? Que o corpo precisa da psique e a psique precisa do corpo. Estão interligados de alguma forma. Mas a gente não pode esquecer, né, dessa questão. Que não adianta a gente às vezes querer aplicar uma fórmula que não vai funcionar.
Não adianta a gente pegar uma forma que funcionou e tentar aplicar num coletivo, por exemplo. Porque existem as diversas variáveis da vida, da minha, da sua, da nossa, né? Então, todas as coisas que eu estou falando aqui, talvez sejam um pouco genéricas, na verdade, mas ao mesmo tempo, apesar de ser generalista, eu puxo, através desses exemplos, fios para que você possa pensar no seu próprio processo e tecer o seu próprio manto, né? A Adélia Nicoletti tem um livro chamado Manto da Transição, onde ela conta a experiência dela sobre ser uma mãe trans, né? Uma mãe de trans, na verdade, né? E aí eu acho interessante esse conceito do manto, porque a gente também precisa se acolher. Às vezes a gente está diante de uma vitrine e a gente quer tanto aquilo e a gente só se maltrata, se sentindo incompetente, inútil, e aí o foco vira esse lamento. É claro que lamentar faz parte da vida, e às vezes lamentar é importante para que a gente constate algumas coisas para a gente poder mudar. E lamentar também é expressar uma insatisfação. Mas se a gente ficar preso no lamento, mas se eu de fato percebo que eu não tenho uma condição de criar aquilo, de alcançar aquilo, eu preciso lidar com aquilo que eu tenho. E aí o que eu vou fazer? Aí já é outro desafio. Um dia a gente grava um vídeo sobre isso. Ufa, me saí bem dessa, pela direita, né? Mas enfim, ou pela esquerda, tanto faz. Não é político que eu tô falando aqui, é pegando o meme carona no meme do desenho animado. Saída estratégica pela esquerda. Vamos lá. A sensação da vitrine, né, de estar sempre olhando de fora, como se você visse o que deseja, seja as relações, saúde, relacionamento, satisfação no trabalho, mas como se você não pudesse atravessar o vidro. Gente, isso é muito frustrante, isso é uma bosta, isso é um saco. E às vezes a gente está esperando o negócio começar a fluir, parece que não vai. É diferente de quando a gente fala da vida provisória, porque a vida provisória é aquela vida que a gente imagina que a gente um dia vai alcançar, mas não alcança, né? E que a gente só vai começar a fazer e aproveitar depois que alcançar determinada etapa. Só que a gente também não faz nenhum movimento, só fica vivenciando aquela fantasia, aquela idealização. Aqui não, aqui a gente está falando de outra coisa. São coisas palpáveis, mas que a gente às vezes a gente sente que não tem o merecimento. O vídeo que viralizou recentemente aqui no canal é de quem você ainda espera permissão. Seja lá qual for a permissão. Às vezes até a permissão para você deslanchar na carreira que você escolheu e que as outras pessoas falaram que não. Mas será que você ainda está esperando a permissão dessas pessoas, sejam parentes, pais, avós, amigos, né? De quem que a gente espera a permissão ainda? Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo também. É um vídeo que viralizou. Chegou muitos inscritos novos por esse vídeo também. Então, assim, isso não acontece só em um aspecto da vida, né? Acontece em vários. Às vezes a gente almeja tanto uma coisa e as outras pessoas, às vezes, na ansiedade de dar um conselho quentinho pra gente, invalidam o que a gente sente. Né? Então, por exemplo, às vezes a pessoa fala assim, poxa, eu queria tanto um amor, aí vem a outra e fala, queria tanto vivenciar um amor, né? E a outra pessoa fala assim, não, tudo vai acontecer na hora que vai acontecer. Quando você menos pensar sobre isso, vai aparecer a pessoa certa. Ou então, você precisa se amar, você precisa curtir a sua companhia. Mas são conselhos, às vezes, que são tão genéricos e tão batidos e tão clichês, que a gente até perde a admiração pelo amigo, né? Porque, na verdade, às vezes a pessoa curte a própria companhia, a pessoa curte fazer programas sozinho, né? Só que nós estamos falando de outra coisa. E aí eu vi uma vez uma frase assim, só dá esse conselho quem já está casado, quem está namorando, né? Mas invalida a insatisfação do outro. E é claro que amor, às vezes, é muito mais difícil você conquistar do que bens materiais, porque amor precisa de relação, né? Só que as relações, elas também são importantes para a nossa vida. Tem uma frasezinha que eu vou falar daqui a pouco aqui, que é do Valdemar Magaldi, que vai ter esse ponto aqui. Prometo. Então fica no vídeo, que eu acho que está lá pelo item número... Eu não estou dando os números aqui dos itens, mas está lá no número 6. Nós estamos aqui indo para o número 2. Mas eu não estou falando os números aqui igual eu sempre tenho colocado, porque eu vou fazer uma síntese aqui para o vídeo não ficar tão longo, que eu sei que vocês gostam do vídeo intermediário, entre longo e curto. A solidão emocional disfarçada. Muitos aprendem a se virar sozinhos
e chamam isso de independência. Mas essa independência pode ser, na verdade, a dor de não se sentir visto ou acolhido. E o isolamento vai se tornando uma armadura. Ou seja, já que eu não sou acolhido, já que eu não faço parte, aqui a gente está falando de fazer parte de um coletivo, né? Às vezes a gente fica com aquela coisa de compensação e até esnoba, né? Aquela coisa, aquele desdém de que quem desdenha quer comprar. Então, às vezes, a gente desmerece o outro. Ou então não desmerece, mas tem essa sensação de independência. É claro que a independência é muito boa, mas será que ela está virando uma armadura? A gente tem que fazer uma checagem nisso. Fazer uma verificação da qualidade dessa independência. Né? Como eu brinco, e já tomei hate aqui no canal, eu parafraseio aquela música, né, do Tom Jobim, Wave, fundamental é mesmo amor, é impossível ser feliz sozinho. Tem a ver com a frase do Valdemar também. Entretanto, essa frase está falando de amor romântico, mas a gente pode falar de amor nas diversas esferas. Né? Seja o bem-querer ao outro, não precisa ser um amor de amigo, amor fraterno, mas o bem-querer ao outro também, ou estimar as pessoas com quem a gente convive, né? Então, como que a gente vai percebendo essas coisas na nossa vida? E a gente vai entendendo que, às vezes, é aquela música do cara valente, da Maria Rita. Ele não é de nada. Essa cara amarrada é só um jeito de viver na pior. Porque às vezes, tá vendo como aqui no canal a gente sempre fala sobre arte, cultura e comportamento? Eu sempre ilustro as coisas com música, com livro, né, com N coisas, com filme, com tudo. Mas enfim, às vezes a gente tem que entender que esse não pertencimento às vezes desperta na gente um azedume, né? E a gente quer viver no azedume? Por quanto tempo a gente quer viver no azedume? Né? Eu tenho um amigo que ele fica muito azedo quando ele não transa. Peculiar isso. Né? Mas enfim, ele fica muito azedo. Coisas dele, entendeu? Mas são todas as conquistas que a gente está falando aqui da autorrealização. Então o que é importante para cada um não cabe a mim julgar. Cabe a mim entender que cada um coloca valor numa coisa. Provavelmente algumas pessoas que assistem esse vídeo devem ter pensado assim, nossa, mas precisa ficar azedo porque não transa? Mas para aquela pessoa é importante. Assim como para você, se você fizer uma lista de 10 itens importantes na tua vida, as outras pessoas podem desmerecer. Agora, se você fizer uma lista de 10 itens da tua vida e não achar 3, 4, aí a preocupação também é outra, né? A gente tem que pensar sempre no que é importante pra gente. Porque às vezes a gente entra num vórtice ali nesse vórtice onde a gente acaba não se percebendo, não escutando aquilo que a gente quer, né? E aí a gente acaba agindo dessa forma pelas crenças introjetadas, né? Que sustentam essa vitrine, né? Que é, não sou suficiente, não sou desejável, não sou capaz. Essas frases, muitas vezes elas não surgem do nada. Essas frases muitas vezes foram repetidas pra gente, que foi o vídeo anterior que a gente fez aqui. Você ainda se acha menos? Vou deixar o vídeo aqui na descrição também. Mas você ainda se acha menos? Como diz a frase lá no começo do vídeo, né? Parece que eu não mereço o belo, parece que eu não mereço o bom, parece que eu não mereço a qualidade, parece que eu não mereço o bonito. E sim, o belo é importante. Não o belo da Graciane. Esse não sei para quem que é importante, talvez para muita gente seja. Mas não estou falando deste belo, tá? O belo é importante e o belo cura. Porque o belo vem da organização desse caos. Algumas pessoas vão achar o caos bonito. Beleza, né? Mas o belo, ele organiza, né? O belo, ele traz pra gente essa sensação de bem-estar. E aí eu falo do belo, da beleza mesmo, até do ambiente que a gente tá. Eu não tô falando de ser decorado com decorador de milhões de reais, não. Tô falando da gente buscar elementos na nossa casa física para que a gente se sinta pertencente, inclusive, a este lar. É disso que nós estamos falando. Só que aí a gente também pode levar isso para o aspecto simbólico. Qual é este lar que nós estamos falando? Aqui dentro. E às vezes cuidar um pouco da carcaça faz parte também. Cada um cuida da carcaça do jeito que quer. Né? Eu acho que tudo que é exagero pode ser prejudicial. Entretanto, cuidar da carcaça do nosso corpício, né, é interessante porque se a gente buscar autorrealização, se a gente maltrata esse corpo, às vezes a gente em algum momento pode ser impedido de conquistar aquilo que a gente quer.
Adoecimentos acontecem, adoecimentos por descuido também acontecem, né? Aqui eu não estou fazendo nenhuma apologia à vigorexia, a padrões de estética, não é disso que eu estou falando. É, inclusive, a gente aprender e fazer as pazes com o nosso próprio corpo. Mas se a gente quer mexer uma coisinha aqui ou ali, que faça, cada um faz aquilo que quer, dentro dos rigores, né, permitidos aí, para que a gente também não se prejudique e não arrume sarna para se coçar, né? Tá bom? Então vamos lá. A dor de se ver, mas não viver. Ó, a dor de se ver, mas não se viver. A gente às vezes acaba se vendo, a gente sabe o que a gente quer, a gente sabe o que a gente busca, mas a gente se permite viver? A gente se permite alcançar? Quantas barreiras e imposições a gente às vezes acaba colocando? Às vezes a gente acaba observando algumas coisas. É interessante que uma pessoa chegou para mim esses dias, achou um diário e a pessoa fazia terapia com outra pessoa. Esse é um cliente meu, ele fazia terapia com outra pessoa. E aí escreveu nesse diário o que ele queria em 2022, outubro de 2022. E esse vídeo está sendo gravado em abril de 2025. E essa questão aconteceu por esses dias, né? Agora no mês de abril. Ele se deu conta de que 3 anos quase se passaram, 2 anos e meio se passaram, e não foi atrás ainda. Então, quanto que às vezes a gente se abandona. É claro que a vitrine às vezes está lá e tem uma barreira gigantesca impedindo a gente. O Marcos Lemes, ele tem um texto que chama Você Ainda Não Me Conhece. É um texto que a gente começou a montar, eu sou ator também, para quem não conhece, o Marcos Lemes é ator e dramaturgo e diretor e escritor. Temos vários vídeos sobre a obra dele aqui, sobre os livros dele. Inclusive está para sair mais um livro dele, onde vai ter esse texto, Você Ainda Não Me Conhece, vão ser 3 dramaturgias. E Você Ainda Não Me Conhece tem uma parte que fala assim, não é que eu não dei certo, eu fui impedido de dar certo. Esse é um texto com recorte LGBT. Nós estamos falando ali de uma pessoa trans, né, que foi impedida de dar certo. E por que ela foi impedida? Porque ela foi morta. Mas da mesma forma que morte física existe, a gente também pode falar de mortes psicológicas. Quantas pessoas são mortas psicologicamente com seus sonhos ceifados? E será que a gente às vezes também não está fazendo isso com a gente mesmo de alguma forma, porque a gente tem um senso de sobrevivência? Ok, a gente precisa sobreviver, a gente precisa do dinheiro, mas a gente também pode buscar um caminho sem o pensamento de meritocracia, sem romantização do sofrimento. Mas a gente pode sim tentar buscar um caminho, às vezes é isso que o self está querendo, a criatividade, porque às vezes a gente pensa que vai ser por um caminho, mas é por outro. Ou a gente pensa, por exemplo, no termo de carreira, né? Tem um vídeo aqui sobre carreira e anticarreira. A gente pensa que vai ser uma carreira em linha reta, mas é uma anticarreira toda sinuosa, onde as coisas vão ganhando sentido a cada etapa. Nossa, eu entendi o porquê isso aconteceu, mas quando eu entendo para que determinado desvio de rota aconteceu, isso ganha uma outra dimensão, uma outra profundidade, como a gente falou no começo, né? Às vezes a gente vê o potencial, o talento, o afeto, mas a gente não consegue acessar. Tem uma frase maravilhosa, triste, mas uma frase muito bem dita, né? Mas ela é triste, né? Ela é preocupante. Todo dia morre um talento na favela. Né? Então, assim, pelas questões sociais. Então, é um apelo para você que é terapeuta, coloca a mão na consciência quando for falar de selfie. Cuidado com o que você bosteja dentro do consultório, meu filho. Cuidado, porque às vezes você não conhece quem está do outro lado, você não conhece a realidade, porque a gente dentro de um consultório, a gente conhece um fragmento do fragmento que a pessoa conhece, sabe? E às vezes as pessoas escondem da gente porque se sentem frágeis. Então a gente também precisa entender e acolher, assim como a gente também foi acolhido em determinado momento da nossa vida pelas nossas questões que só nós sabemos. Entende? Então, assim, o nosso papel enquanto terapeuta também é muito sério, porque senão a gente pode reproduzir um discurso de violência, essa violência meritocrática dentro do consultório. Mas sim, eu sou a favor da gente buscar saídas criativas. E às vezes, com técnica de arte-terapia, né? Expressões do inconsciente, que o inconsciente manda recados através das sincronicidades. Temos um vídeo de sincronicidade aqui, vou deixar o link. Sincronicidades são as coincidências, né, com significado.
né, que acontecem na nossa vida. Os sintomas físicos e psicológicos também podem ser entendidos como um recado desse inconsciente para a gente revisitar a própria vida, para fazer um balanço do que é que está errado, o que precisa ser reentendido, reintegrado na nossa psique, buscado de novo ou redirecionado. É a crise da meia-idade, a metanoia. Temos um vídeo aqui. Vocês percebem que esse canal é bem completinho? Esse vídeo é o número 146, fora os que não tem número porque foram lives ou cursos, alguma coisa que tem aqui nas nossas playlists. Então o canal tá beirando 200 vídeos. Dá para você percorrer por diversos aspectos. Se inscreve aqui, deixa seu like, ajuda outra pessoa a chegar na sincronicidade dela, porque quando você dá o like, você está ajudando a sincronicidade de outra pessoa. Ó, que legal que é isso. E tô falando sério, tá, gente? Quem é da área junguiana sabe do que eu tô falando. E mais, os sonhos. E também temos vídeo aqui sobre o significado dos sonhos. Os sonhos muitas vezes nos trazem direção para aquela falta de horizonte que a gente tem. E os sonhos eles não vão ser entendidos de uma maneira literal, e sim de uma maneira simbólica. Na psicologia analítica a gente não faz interpretação de sonho, a gente faz ampliação de possibilidade de significado. Então, assim, olha quanta possibilidade a gente tem para ir buscar o que está atrás da vitrine, né? A gente presta atenção nos sonhos. Nós, como terapeutas junguianos, precisamos prestar atenção nos nossos sonhos para que a gente consiga ampliar também, junto ali, um trabalho em conjunto, né, com os nossos clientes, pacientes, nesse vaso alquímico que é o processo de psicoterapia. Nessa troca alquímica simbólica que é o processo de psicoterapia. Então, olha que interessante. Se eu negligencio o meu sonho como terapeuta, e aqui é uma puxada de orelha para os terapeutas, se eu negligencio o entendimento das sincronicidades, dos meus sintomas, das minhas expressões criativas do inconsciente, se eu negligencio tudo isso, eu posso estar negligenciando e certamente é muito forte, né? Eu posso estar negligenciando, sim, o trabalho que eu presto, o serviço que eu presto, o trabalho em conjunto. O outro precisa da minha psique ativa também, para que a gente caminhe junto, porque eu só consigo levar alguém, como diz o Jung, a gente só consegue levar alguém até onde a gente vai. E se eu estou estagnado? Se eu também tenho as minhas vitrines, como é que fica? É foda, né? Fala, o Carlos Gustavo, o Carl Gustav, Carlos Gustavo, como eu brinco aqui, gente, que menino, né? Que menino prendado. Isso deve ter sido, sabe por quê? Porque o menino lia muito. Quando eu tô com o Carlos Gustavo, lia muito. Lia toda a biblioteca do pai dele. E aí a gente entra também, às vezes, num desmerecimento da gente e do outro. Ou dos nossos filhos, tal, das gerações atuais. Ah, é porque não lê, porque não estuda. Porque às vezes não tem incentivo, né? Se o pai fala assim, se os pais falam, você tá lendo? E o filho fala, não. Você está estudando? E o filho fala, não. Mas você estuda? Às vezes o exemplo tem que vir de casa, né? É aquilo que a gente tá falando do terapeuta, agora volta para os pais, né? E se você é terapeuta e pai, gente, eu não queria estar na tua pele neste momento, neste puxão de orelha. A carapuça serve para quem quiser, tá? O corpo como campo simbólico. É isso. O corpo começa a dar sinais e a gente precisa repensar isso, né? Às vezes a depressão que surge, a gente pode entendê-la de uma maneira simbólica, porque é um convite para descer para a nossa profundidade. Depressão, enfim, significa descida, né? Buraco. Então, é um convite para que a gente olhe para a nossa profundeza, para a profundidade do nosso inconsciente. O que essa psique quer? Né? Então, se eu tenho uma vitrine diante de mim e não estou alcançando o que está lá e deprimo com isso, e às vezes isso me traz até sintoma físico, não só de depressão, mas adoecimento, às vezes raiva, que depressão também tem raiva, depressão não é só tristeza, também é raiva muitas vezes, ansiedade também, a gente precisa entender o que a psicossomática vai causando no nosso corpo, né? Porque muitos sintomas, talvez todos, né, ou a maioria, podem ser entendidos de uma maneira psicossomática, né, que é o quê? As emoções causando adoecimento, tá? Então, vamos considerar isso também, porque a gente precisa olhar para um todo. Eu sei que um vídeo, ele traz informação para você, mas às vezes você precisa sim de um processo analítico, de um processo terapêutico. É interessante porque no processo analítico e terapêutico você vai olhar para você de maneira personalizada e profunda e continuamente, toda semana você vai ter consultas,
né? E você vai conversar com você mesmo, através de um interlocutor. Enfim, é um trabalho a 4 mãos. Um parênteses, para quem quiser marcar consulta comigo, tem o link aqui na descrição do vídeo, está lá no Linktree, onde tem todos os meus contatos. Uma coisa que eu quero falar aqui para vocês é a questão da comparação, a tal da mente comparativa, como dizem alguns, né? As pessoas que se comparam demais e se sentem frustradas, né? Eu acho que a comparação, a inveja, tem um papel, se a gente entender isso de uma maneira a nosso favor, a gente tem como ter um balizador para aquilo que a gente quer buscar alcançar. Mas se a gente fica só se comparando para se desmerecer, é o que a gente falou no vídeo, você ainda se acha menos. Né? Se você está nesse processo de se desmerecer, não. Vamos rever isso. Vamos rever isso. Respeita a tua história, respeita as tuas dificuldades, respeita que a você coube viver isso. A Janete Angelino, minha primeira psicóloga junguiana, ela falava muito isso. A você coube viver isso. Eu não sei se ela menciona algum autor por trás disso, mas eu tenho essa memória muito dela falando. A você coube essa experiência. Então, vivencie. Entenda o pra quê disso. Entenda aqui, ó, com dignidade, e vamos respeitar, e vamos se acolher. Lembra do manto? É mega importante isso, a gente esquece, a gente se maltrata, a gente quer se castigar porque a gente está vivenciando aquilo, ou a gente quer se castigar porque fez alguma coisa que não deveria ter feito, ok, dependendo se é crime, que siga a lei, mas estou falando de outras coisas aqui, né? Então assim, se a gente pisou na bola, tal, vamos entender, vamos buscar reparação. E se a gente pisou na bola com a gente mesmo, a gente abre uma dívida gigante com a gente. Eu sempre falo isso aqui no canal. A gente abre uma dívida gigante com a gente. E que hora que a gente vai saldar essa dívida? A gente tem que começar a pensar nisso, porque senão chega lá na meia-idade, ou depois do que se considera meia-idade, às vezes meia-idade é mais ou menos ali em seus 40, 45, 50, mas a gente percebe que a metanoia, a crise da meia-idade, às vezes chega antes. E às vezes chega um pouco depois. Né? Não existe um critério definido, mas é que a primeira metade da vida as pessoas estão muito preocupadas com o ter, e a segunda metade da vida com o ser, embora hoje a gente perceba que existe uma certa inversão, as pessoas já começam a se preocupar com o ser antes, mas não conseguem o ter, e aí tem uma profissão maravilhosa e não conseguem muitas vezes sobreviver daquela profissão. Vocês sabem que eu montei um produto, um serviço na verdade, né, que chama Consultório do Zero ao Propósito, ou seja, são 4 encontros para orientação de como iniciar um consultório psicológico, como precificar o serviço, né? E como entender qual é o seu propósito dentro da psicologia. Né? É um bate-papo, né? São 4 encontros onde a gente conversa algumas questões, depois a pessoa pode partir para a supervisão se quiser também, mas eu acho interessante isso, porque são coisas que a gente não aprende na vida. Aliás, na formação a gente tem que aprender com a vida. Então é uma troca sempre muito constante, tá? Então assim, vamos lá. O item número 6 aqui que eu tinha falado para vocês, que eu não fui dando número para vocês, mas que tem a frase do Valdemar, é o desejo profundo de coniúncio. O que é coniúncio? É conjunção, é relacionamento. E a gente se relaciona com as pessoas e consigo mesmo. Né? E às vezes a gente admira tanto as pessoas que se relacionam bem, mas a gente é tão tímido, introvertido. Né? E aí? Como é que a gente vai para a vida? A gente precisa conhecer o outro lado comunicativo, expansivo, talvez extrovertido, né? Porque na psicologia analítica, introversão e extroversão nada tem a ver com timidez e expansão, né? Para onde que a energia psíquica é direcionada. O introvertido é para dentro, o extrovertido para fora. Não tem nada a ver com timidez e com comunicação, com expansividade, tá bom? Também tem a ver, mas não é isso, não é essa, é que a gente usa a palavra nesses outros contextos, tá? Mas não se trata de precisar do outro para existir. Ou seja, a gente não precisa da permissão do outro. Né? A gente não precisa, muitas vezes, da aprovação de ninguém para a gente ir lá e buscar o que a gente quer. Dentro dos rigores da lei, e dos critérios, dos protocolos e tudo mais. Mas a gente, muitas vezes, a gente fica esperando essa permissão. A gente fica esperando uma autorização, uma validação. Né? E a gente cai aonde? Né, nessa necessidade intensa de validação, de autoafirmação, porque a gente desconhece a nossa autoestima,
Aliás, a nossa autoestima está prejudicada porque a gente está se estimando mal, né? A gente está dando valor ruim pra gente. Que a autoestima é o valor que eu me dou, que é influenciado, inclusive, pelo que os outros jogam pra mim. Mas como é que eu permito que os outros me tratem também? Às vezes eu deixo os outros pisar na minha cabeça. E aí? A gente precisa rever isso, né? Porque às vezes eu cedo tanto minha vez pros outros que a vitrine toda acabou, o doce tudo que tem na vitrine, foi tudo pro outro e eu fiquei sem. Ah, mas tudo bem. Será que é tudo bem mesmo? Às vezes tudo bem, porque renunciar faz parte. Ser generoso também faz parte. Entretanto, a gente tem que olhar qual a dívida que a gente está criando com a gente mesmo. Vídeo deste canal, Limites da Generosidade. Tá vendo como a gente vai construindo toda uma rede de temas bem profundas? O Valdemar Magaldi, um dos fundadores do IGEP, junto com a Simone Magaldi, o Valdemar fala assim: ninguém dá o que não tem, ninguém recebe o que não consegue dar. Ninguém transforma o outro, mas precisa do outro para se transformar. Então, às vezes a gente quer uma coisinha que está lá do outro lado da vitrine, mas é que a gente quer mudar o outro, né? A gente consegue mudar o outro? Não. Mas a gente consegue se transformar com o outro. Como? O outro é um espelho, o outro dá devolutiva, o outro nos inspira, ativa partes da gente que a gente nem imagina que pudesse existir. Isso num relacionamento faz muito sentido, mas também no dia a dia no trabalho, comprando chuchu na feira, né? Só que a gente precisa entender o que a gente tem para dar. Às vezes a gente também só quer. E a gente fica egoísta, egocêntrico diante de uma vitrine. E às vezes a gente até consegue tudo. Mas será que me convém tudo isso? Será que me convém tudo isso? E será que eu quero dar algo para o outro ou só quero receber? É troca, é coniúncio, é conjunção, é relação, né? E a gente também não consegue receber aquilo que a gente não consegue dar. Se eu quero receber amor, será que eu consigo dar amor? De repente eu consigo receber um pouquinho, né? Mas se eu ficar mordendo o outro, não vai dar muito certo, dependendo do contexto da mordida, até dá. Mas não é dessa que nós estamos falando. Se eu ficar esbravejando com o outro, não, menos... Aí é tóxico demais, gente. Aí é melhor outro capítulo. Temos um... Eu tô falando, gente, que aqui nós temos vídeo pra tudo. Depois o vídeo fica grande, porque eu tô falando todas as referências dos outros vídeos aqui. Então se inscreve no canal, percorre aqui o canal, entra no canal, vê as playlists, vai procurando o tema, porque muitos podem servir pra você. Às vezes eu fico tão feliz que vídeo antigo começa a ganhar visualização, gente. Relacionamento gay abusivo tá ganhando bastante visualização recentemente. Vamos cuidar, né, das relações. E a frase, né, a gente caminhando aqui para o fim do vídeo, que é a frase lá do começo, né? Você não merece o bonito, você não venceu. Minha amiga Vanice Rosa, ela tem uma frase copiada, mas ela fala sempre, mas é uma frase que não é dela, que é: se não deu certo, é porque ainda não chegou no final. É persistência. Mas a gente também tem que fazer uma apreciação e entender o que é persistência e o que é teimosia. Persistência, eu acho que é continuar buscando no que vai rolar. Teimosia é a gente ficar batendo cabeça naquilo que a gente não quer ouvir, naquilo que a gente não quer ver, que não vai frutificar. Porque a gente tem que entender que a autorrealização, a vitrine, ela é a vitrine da vaidade do ego ou ela é a vitrine da busca do chamado do self, desse propósito maior? A gente tem que entender isso. E às vezes a gente está preso na vitrine do ego, né? Nas vaidades, nas coisas que só servem ao meu umbigo. Porque a autorrealização, ela tem um quê da nossa realização, com coisas pra gente também, mas a autorrealização, ela tem algo maior que é também uma devolutiva social. Seja para uma sociedade inteira, para um planeta inteiro, seja para o meu entorno. E para algumas pessoas a autorrealização, você acredita que é o propósito, o chamado, né? O legado dessa pessoa, às vezes é só se melhorar e recolher as projeções que ela joga para os outros. Ela só se transformar um pouquinho melhor. Que quando ela melhora, melhora todo o entorno, né? Então a gente também tem que pensar nisso, né? Enfim, é um parênteses aqui que eu abro aqui para o nosso tema, né? O caminho de saída, desembaçar o vidro. A vitrine não está fora, ela está dentro.
Foi construída pelas feridas e experiências que moldaram o nosso inconsciente. E o caminho não é pular a vitrine, é ir desembaçando aos poucos e saber escolher. Toda escolha tem uma renúncia. Temos um vídeo sobre isso, acredita? Né? O preço de cada renúncia, mas o preço de cada escolha. E o que vem com cada escolha? Às vezes cada escolha é uma renúncia, mas às vezes cada escolha uma conquista. E a gente está olhando para qual parte desse copo, metade cheio e metade vazio? Nossa, que clichê. Ok, mas a metáfora serve aqui também, né? E não há vitrine quando há presença. O que isso quer dizer? Se tem presença, se você está de corpo e alma ali, e alma na psicologia analítica, ela é esse self, né? Esse valor que a gente dá para a vida, é fazer alma. Se a gente está presente, não tem vitrine, é tudo uma coisa só. A gente está integrado com o nosso propósito. E a gente vai entendendo que tudo é processo. Começo, meio e fim. Começo, meio e fim. Começo, meio e fim. Um processo constante. Processo de individuação, não chega uma hora que você fala assim, o processo de individuação na psicologia analítica é tornar-se indivíduo. É você ir realizando as suas singularidades. Não existe uma etapa que você fala assim, agora deu, eu vou aposentar. Não. Não do processo de individuação. Do trabalho sim, mas não do processo de individuação. Não existe aposentadoria do processo de individuação. O que existe começa quando a gente nasce e termina no suspiro final, quando a gente fecha os olhos. Eu falava do suspiro final e Jung fala do fechar os olhos. Eu acho o meu mais poético que o Jung, tá, Carlos Gustavo? Só queria te dizer isso. Mas, enfim. E relembrar que o belo cura. E o que a gente precisa entender que a gente merece. A gente vê tantas pessoas falando sobre prosperidade, a gente vê tantas pessoas lendo, estudando sobre prosperidade, se conectar com a energia de não sei o que, ela se conectar com o self e tudo mais. Mas eu acho que sim, a consciência também precisa entender que ela merece. Mas ela precisa entender isso de verdade. Porque repetir igual papagaio de pirata não dá certo. Então, assim, o que você quer da vitrine? Por quê e pra quê? Porque o Jung fala que o sentido da vida é a gente quem dá. O sentido da vida é individual, é a gente que vai dar o sentido. E dicas? Vitrines do ego trazem mais sofrimento. Vitrines do self trazem mais desafios. Quer testar? Vamos conversar? Pode me chamar no Instagram, a gente bate um papo mais de pertinho. Pode deixar comentário aqui, pode falar. Se o que eu falei ressoa com você, que bom. Meu objetivo foi alcançado. Se não ressoa, passa pra frente, não precisa tacar hate. Agora, se você quer mais vezes, voltar mais vezes, deixa o like para o algoritmo entender, para entregar para outras pessoas. Se inscreve e ativa o sininho. E mais, compartilha, seja generoso. Se esse vídeo pode chegar a alguém que você acha interessante, compartilha ele com essa pessoa. É a sincronicidade. Porque às vezes a sincronicidade não é eu vivendo aqui e eu tendo essa experiência. Às vezes é alguém entregando para a pessoa algo. A Simone Magaldi conta, né, que uma vez ela estava procurando um determinado livro para o doutorado dela, se eu não me engano, para o mestrado dela. E uma pessoa do Neida chega e entrega para ela o livro que ela precisava. Assim, sei que você está estudando sobre esse tema, esse livro aqui acho que pode te ajudar. Isso é sincronicidade. Então, a gente também pode ser agente de sincronicidade dos outros. Olha que coisa linda. É isso que eu peço para vocês. Ajuda nós. Nós é muita gente, né? Porque vocês sabem que o canal quem faz sou eu. Claro, eu tenho sugestões de temas aqui. Algumas pessoas palpitam, sugerem melhoras, mas basicamente quem faz tudo aqui nesse canal sou eu. Eu que monto luz, eu que monto o microfone, eu que edito. Então, manda esse carinho pra mim, deixa um like. Obrigado. Quero agradecer a todo mundo que está aqui até agora. Um grande beijo, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau.